Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de cartografia, nossa aula 1. Vamos estar revisando aí alguns conceitos, alguns conteúdos que a gente viu antes de todo esse problema do isolamento devido ao Covid-19, tá certo? Recapitulando, quando a gente fala em cartografia, a gente está falando do quê? Da arte de desenvolver os mapas. Todo mapa ele vai representar algum território, algum lugar do espaço geográfico, correto? Vai ser uma representação simbólica do que existe na realidade. Representação de um rio, de uma lagoa, de uma floresta, certo? Quando a gente fala simbólica, é porque a cartografia ao longo do tempo ela foi evoluindo para que pudesse, a partir de uma convenção cartográfica, estar criando símbolos para representar cada elemento no espaço natural, correto? E quando a gente fala em mapa, a gente fala em sistema de orientação. O mapa ele serve também, tem a função de nos localizarmos, correto? Na superfície da Terra, criando ali os pontos de referência. Vocês estão lembrados quando a gente falou de pontos de referência. O Colégio Castro Alves, ele está localizado no bairro de Santana, correto? Então, ele é um ponto de referência no bairro, certo? Agora, quando a gente fala em orientação, nós não podemos esquecer dos pontos cardeais, os pontos colaterais e também tem os subcolaterais. Esses são os mais essenciais para a gente, correto? Daí, onde vai estar localizado isso? Na Rosa dos Ventos, certo? Todo mapa ele vai ter a sua orientação a partir da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos pode aparecer no mapa da seguinte forma: norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais. Onde estarão os pontos colaterais? Entre o norte e o leste, que vai ser o nordeste. Entre o leste e o sul, que vai ser o sudeste. Entre o oeste e o sul, sudoeste. E entre o norte e o oeste, noroeste. Lembrando que quase todos os mapas, o leste vai aparecer a sua sigla com a letra E. E o oeste com W. Certo? Porque leste em inglês vai ser east. Oeste, west. Norte, em inglês, north, e sul, south. Correto? Daí o que acontece? Em quase todos os mapas, como eu repeti, como eu falei para vocês, a Rosa dos Ventos vai estar dessa forma. Mas pode também aparecer, ser representada da seguinte forma: apenas com uma setinha sempre indicando o norte. Beleza? Onde a Rosa dos Ventos vai estar aparecendo, além dos mapas? Vai estar sendo representada num instrumento de navegação que é a bússola. Um importante instrumento de navegação que facilita, obviamente, a navegação. Quando a gente fala de navegação, não é só navegar no meio de transporte o navio. A gente pode estar navegando, certo? Explorando uma região aqui no continente. Tudo bem? Então, ó, a Rosa dos Ventos, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, vai estar sendo aplicada nos mapas e no instrumento de navegação que é a bússola. Tudo bem? Nas nossas aulas, antes de todo esse problema do isolamento, nós fizemos lá alguns exemplos para vocês
né, para a gente exercitar, que foi o seguinte, a gente vai revisar aqui agora para vocês. Vamos supor que eu tenho um mapa qualquer. Vou fazer um mapa aqui, é um suposto mapa. Fiz aqui um mapa. Todo mapa hoje, confeccionado por um cartógrafo, uma empresa, né, responsável por realizar o levantamento de uma região, para mapear, colocar aquela informação no papel, ele vai ter que ter um título, que é o tema. Além do título, obviamente, vai ter que ter o sistema de orientação, que é a Rosa dos Ventos, certo? A Rosa dos Ventos. Eu ainda não coloquei ali nossa Rosa dos Ventos. Todo mapa vai ter que ter uma legenda. Nessa legenda, tudo que estiver sendo representado no mapa, essa informação vai estar aqui do lado do mapa ou embaixo do mapa, vai depender de como a gente vai confeccionar o mapa, beleza? Onde vai estar aparecendo os símbolos. Que símbolos, professor? Você não vai estar representando de forma natural um rio, um pedaço de papel, correto? Vai ser uma representação simbólica. Aí vai ter símbolos para rio, para rodovia, para ferrovia, para biomas, para áreas de clima no Brasil, no mundo inteiro, por exemplo. Então, título, legenda com seus símbolos, Rosa dos Ventos, vai ter que ter a fonte. Como assim a fonte? Qual a empresa responsável por confeccionar aquele mapa? No caso, se você procurar praticamente todos os mapas que estarão no seu livro, nesse capítulo 2, por exemplo, específico de cartografia, vai aparecer lá como fonte IBGE, que é o órgão do governo federal responsável por estar confeccionando esses mapas no Brasil. Certo? Vai aparecer Atlas Geográfico Escolar do IBGE. Edição tal, publicação tal, enfim. Além da fonte com o IBGE, tudo isso aqui, vai ter que ter uma escala. Que vai trabalhar a proporção. A representação de um espaço de forma proporcional. A escala vai ser numérica ou gráfica. Mas vai aparecer as duas no mapa. Certo? Depois a gente vai falar especificamente da escala, porque isso vai ser importante para a gente poder calcular a distância de um ponto ao outro na superfície da Terra. Tudo bem? Daí o seguinte, veio esse mapa, produzi esse mapa, e aí você não vai ver a Rosa dos Ventos como você vê no seu mapa. Como assim, professor? Porque olha só, você quase sempre visualiza no cantinho inferior do mapa, né, lá no papel, ou aqui no meio, enfim, em algum lugar vai estar aparecendo a Rosa dos Ventos, indicando a orientação, beleza? Nesse mapa aqui, ó, eu vou colocar minha Rosa dos Ventos, lembrando que se eu tiver com uma bússola, um instrumento de navegação, ou um GPS também, que é um outro instrumento importante de navegação, que hoje muito mais moderno que uma bússola, certo? Porque ele recebe e envia sinal para satélites que estão na órbita da Terra. Aqui mesmo na atmosfera da Terra, né? Aqui dentro do planeta, alguns quilômetros de distância aqui da gente, da superfície, ou circundando o nosso planeta lá no espaço, certo? Então, a Rosa dos Ventos, a bússola, desculpa, quando você está com ela em mãos, ela vai estar sempre procurando o norte. Daí eu tenho nesse mapa a seguinte informação. Eu tenho aqui, ó, que a Rosa dos Ventos, aqui do lado de fora, está falando o seguinte, que o norte está apontando nessa direção. Essa direção é o norte. Se eu tenho norte naquela direção, ele só deu aquela informação, aquele ponteiro lá da bússola.
como eu descobrir onde estão as outras direções? Com certeza. Tá? Como assim? Olha só, gente. Lembrando que no mapa, você vai ter a Rosa dos Ventos dessa forma. Repetindo, ó. Norte, sul, leste e o oeste. Lembrando, W, oeste em inglês, o E, leste em inglês. Sigla para norte em inglês vai ser N e para sul, S também. Daí, mas professor, como pode esse seu mapa aqui, o norte está apontando nessa direção? Gente, está apontando nessa direção porque é aquela informação da bússola. O cidadão, o cartógrafo que produziu esse mapa, ele está indicando que nessa posição, nessa direção, é o norte. Então, se aquilo ali é o norte, vamos fazer a seguinte, né, atividade aqui. Vamos exercitar aqui o seguinte. Ó. Se a bússola, você com ela em mãos, está dizendo que isso aqui, onde aqui você está vendo o leste, é o norte, então o que aconteceu com o ponteiro da bússola? O ponteiro da bússola fez isso aqui, ó. Ele está girando, vamos estar girando, ó, em sentido horário. No sentido horário, ó, olha onde veio parar o norte. Como ali embaixo. Tudo bem? Se o ponteiro da bússola, o único ponteiro, apontou essa direção norte, consequentemente, vamos pensar no ponteiro do sul. O sul também vai estar girando aqui, ó, no mesmo sentido horário. Então, ó, no lugar do oeste, veio o sul. Tudo bem? Consequentemente, os outros pontos cardeais também vão estar mudando de posição. Então, ó, se o norte, o ponteiro da bússola apontou essa direção norte, oposto ao norte é o sul. Correto? Então, todos os outros pontos cardeais vão estar se deslocando. Então, o que aconteceu? O leste, ó, vai também se movimentar e veio agora para o lugar do sul. Consequentemente, o oeste também. Então, o oeste vai estar girando, né, a posição, a direção, ficando nessa posição que anteriormente você achava que era o norte. Então, ó, vamos completar lá a nossa Rosa dos Ventos? Nesse mapa, correto? O que vai acontecer? Então, aqui vai ser o seguinte. Se aqui é o norte, esse lado, essa direção, é o sul. Deixa eu apagar aqui. Né? Escala. Vamos fazer direitinho aqui. Aqui é o sul. Se aqui é o norte, aqui é o sul, aqui onde era o sul, vai estar quem agora? Vai estar, ó, o leste. Então aqui vai ser o oeste. Joia? Então vamos fazer agora uma outra coisinha. Vou apagar aqui o desenho da Rosa dos Ventos, que você quase sempre vai observar, vai estar vendo no mapa. Tá ok? E vamos fazer o seguinte. Vamos supor que nesse mapa aqui, eu tenha, nessa área aqui, eu tenho uma lagoa, ok? Aqui tem uma lagoa. Vou fazer um desenho para a gente facilitar logo o nosso problema. Essa posição aqui é uma lagoa. Nesse ponto aqui, eu tenho, por exemplo, uma escola. Nesse lado aqui, eu tenho uma igreja. Beleza? Nesse outro lado aqui eu tenho um parque. E aqui no centro, eu tenho, por exemplo,
uma floresta. Daí, olha só, eu vou pegar aqui como referência, referencial. Como assim, professor? Se eu te dou uma referência para você partir em direção a um outro local, vou fazer o seguinte. Tendo como referência a floresta, em que direção se encontra a igreja da floresta? Ó, a igreja vai estar na direção norte. Está no norte. Se eu tenho a floresta, ou melhor, a igreja, como ponto de referência, qual a direção da floresta? Sul. Não é? Com a floresta como referência, em que direção vai estar o parque em relação mais à floresta? Ao sul. Se eu tenho como referência a floresta, em que direção se encontra a lagoa? No leste. Se eu tenho a lagoa como referência, em que direção se encontra a escola da lagoa? No oeste. Tranquilo? Agora uma coisa muito importante, para a gente relembrar aquilo que a gente tinha visto, né, antes todo esse processo aí que a gente está vivendo, infelizmente. Eu vou apagar aqui, espero que todos tenham entendido. Tá? Qualquer coisa, depois vocês vão mandar a mensagem para o tio, para a gente poder sanar essa dúvida de vocês. Vamos prestar atenção na seguinte coisa aqui agora. Mas tio Peterson, esse negócio de norte, sul, leste, oeste, não sei se vocês estão lembrados, eu cheguei a falar com vocês do movimento aparente do Sol. Meu Deus, movimento aparente do Sol? Olha só, galera. O Sol vai estar aqui no meio, tá? Ele é muito maior que a Terra. Então vou ter aqui a Terra em 4 posições. Certo? Em 4 posições. Essas 4 posições da Terra representa um dos movimentos da Terra, que é quando a Terra gira ao redor do Sol, que é um movimento de translação. Dura lá 365 dias e 6 horas. Certo? Não são 6 horas exatas. Tá? Além dela estar fazendo também o movimento de rotação, que é um movimento que vai de oeste para leste. Então, olha só, galera. Nós temos que ter plena consciência do seguinte. A Terra, ela gira de oeste para leste, movimento de rotação. Não são exatamente 24 horas. 23 horas, 50 e poucos minutos, alguns segundos. Arredondou-se para também facilitar lá o cálculo, né? Vamos ter a hora quebrada. Teve lá, vamos arredondar para 24 horas, que dá um dia. Aí o que acontece? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu falei em movimento aparente do Sol. Esse desenho aqui, ó, eu estou representando para vocês um movimento de translação, a Terra girando ao redor do Sol. Translação vai ser responsável pelo solstício e equinócio. São as mudanças de estações do ano. Na frente a gente vai falar novamente para vocês. E tem um movimento de rotação que vai de oeste para leste. Então, nesse movimento da Terra, a gente não percebe, mas a Terra gira de oeste para leste. Então, nós aqui na Terra, aparentemente, quando a gente olha, observa, fica observando o céu, principalmente durante o dia, aparentemente é o Sol que se movimenta. Mas não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Então a Terra vai estar mudando de posição e, consequentemente, o Sol vai estar iluminando
essas outras áreas. E as outras áreas que estavam iluminadas, horas depois, já não vão estar mais o quê? Recebendo radiação solar. Então não vai ser mais período de iluminação. Vai ser período de escuridão. Correto? Então, ó, vou apagar novamente aqui esse desenho, né? Pra gente falar do movimento aparente do Sol. Então aqui, ó, imaginando a seguinte situação, né? Aqui, ó, eu tenho o solo, né? Aqui eu vou ter o Sol. Pensando na seguinte situação. Ah, a Terra é plana. A Terra não é plana coisa nenhuma, tá, gente? Mas olha só. Esse lado aqui, ó, onde o Sol nasce, o nascente, onde o Sol nasce, ele nasce, ó, no leste. E ficou popularmente conhecido como o quê? Como Oriente. O lado onde o Sol, ó, aparentemente, o Sol está se movimentando, mas não, gente. Quem se movimenta é a Terra. Então, ó, o lado onde o Sol vai se pôr, que é o poente, que é também chamado de oeste, ou ocidente. Então, galera, a Terra, num movimento de rotação, ela vai, ó, de oeste para leste. Contudo, você no quê? A gente não percebe a Terra se movimentando. A gente acha que é que o Sol que está se movimentando, mas não é o Sol. Certo? Então nós temos aqui então, o movimento aparente do Sol. Joia? Na nossa próxima aula, nossa aula 2, eu vou trabalhar com vocês algumas imagens. E aí vocês vão perceber melhor. Tá joia? Um abraço, tudo de bom.